Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, né? Eu fiz uma conversa sobre o livro Os Operários Perdem Passagem, né? Que foi lançado ano passado pela editora Comarte com o Zílio, no canal dele, do NEPS Geografia. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhada lá, né? Porque eu não consegui baixar esse link. NEPS Geografia. E num dado momento, o Zílio até perguntou sobre se essas experiências operárias de ação geográfica, espacial, territorial, né? Elas tinham acontecido em outras cidades. Eu comentei com ele sobre o que aconteceu um pouco na Comuna de Paris, um pouco na própria Revolução Russa, né? E hoje eu estava dando uma olhada num debate do Elias Jabbour com o vereador da cidade do Rio de Janeiro, que aconteceu no Inteligência Limitada, né? E tem um momento que ele vai falando de planejamento, Elias Jabbour, né? Planejamento estatal, com alguma coisa econômica capitalista dentro da China, né? Na construção do metrô e assim por diante, expansão. Ele fala da cidade de Xangai, que em 96 não tinha metrô e hoje é a cidade que tem mais metrô no mundo, enfim, né? E aí eu fiquei me perguntando, né, sobre e os anarquistas, quando chegaram, né, a estar numa cidade, enfim, que eles tinham expressividade, esses sindicatos, eles fizeram o quê? Com relação ao planejamento, deixar as coisas fluírem normalmente, né? Vamos deixar rolar e vamos ver o que acontece, ou eles tomaram, de certa forma, a partir dos seus sindicatos, né? Alguns setores estratégicos, né? E aí, com o planejamento, eles começaram a construir uma nova cidade de Barcelona, por exemplo. E aí eu peguei para discutir isso um artigo muito legal, né, do Glauco Brus, que é um amigo tanto meu quanto do Zílio, um geógrafo, que dá aula hoje na UFRJ, desculpa, na Federal Fluminense, no campus de Goytacazes, né, que foi publicado uma coletânea sobre o pensamento libertário na revista Cidades e que está disponível aí, se vocês procurarem no Google, revista Cidades, ok? Aí vocês entram lá na revista Cidades. Hoje ela está postada no site da Federal Fronteira Sul, ok? E lá vai ter vários artigos, um meu, um do Zílio, inclusive, e um do Glauco, que eu vou dar uma lida, uma pequena parte dali, né, do texto, junto com vocês, para a gente ver o que os anarquistas faziam nesse momento. Então vamos lá. Então, uma pequena parte, vamos ler. Um desafio às organizações dos trabalhadores era conseguir normalizar o setor de serviços urbanos para atender às necessidades da população, no que a ação do sindicato foi decisiva. Assim como as indústrias, grande parte dos serviços urbanos foi coletivizada, desde táxi e caixas de engraxate, passando por padarias, barbearias, até grandes empresas de ônibus, trem e energia, divididos em dois grandes grupos: infraestrutura, como transporte, energia e comunicações, e dois, comércio e serviços cotidianos, como padaria, oficinas, alfaiates e barbearias. A gente vai discutir nesse vídeo o primeiro grupo. Aí ele vai continuar. O primeiro conjunto demandava uma complexidade de gestão maior do que o segundo, embora os trabalhadores tenham logrado êxito na tarefa de pelo menos manter os serviços e alguns ganhos pontuais em determinados setores. Não conseguiram nem de longe superar as desigualdades e as precariedades características de Barcelona até aquele momento. Outro ponto importante a destacar é que, assim como no setor industrial, o processo de coletivização dos serviços urbanos desse porte pode ser dividido em dois períodos, indo o primeiro de julho de 36 a maio de 37, caracterizado pela hegemonia libertária, e o segundo de maio de 37, ao fim da guerra, marcado pela recomposição do aparelho de Estado e pela gradativa derrota do processo revolucionário. A hegemonia libertária permitiu que os trabalhadores implementassem efetivamente, no primeiro período indicado, um vigoroso processo autogestionado nas maiores e mais importantes empresas de água, energia e transportes de Barcelona, e eles tiveram êxito na condução da prestação dos serviços em todos os aspectos, técnicos, econômicos e políticos. As preocupações fundamentais dos sindicatos e trabalhadores engajados nesse setor eram as seguintes: um, manter e, se possível, expandir os serviços prestados para o maior número possível de pessoas. Manter e expandir. Dois, reduzir as tarifas do serviço. Reduzir as tarifas. Então, provavelmente, as tarifas continuaram. Elas foram reduzidas. Três, implementar mudanças técnicas de gestão para aumentar a produtividade.
aumentar a produtividade. Os anarquistas, naquele momento, estavam pensando em implementar mudanças que aumentassem a produtividade. Ok? Os maiores avanços foram alcançados na manutenção dos serviços, na redução das tarifas, enquanto a ampliação do serviço foi pontual. E as mudanças técnicas de gestão, ainda que importantes do ponto de vista político, pouco contribuíram para um aumento efetivo da produtividade e da eficácia do serviço nesse curto período de tempo. Então, segundo o Glauco, né, houve avanços, mas na questão da produtividade não houve um avanço significativo. Aí ele continua. O serviço de água estava concentrado basicamente na Companhia Catalã de Água, Gás e Eletricidade e na Companhia Geral de Águas de Barcelona. Segundo os autores, as empresas eram privadas e foram coletivizadas pelos trabalhadores até sofrerem intervenção estatal, a partir de setembro de 1937, devido ao seu caráter estratégico. Até que isso ocorresse, as empresas ficaram sob controle direto dos trabalhadores organizados em sindicatos vinculados à CNT, num regime de autogestão instituído através de assembleias. Tinham como meta final o abastecimento bem de água de Barcelona e da sua região metropolitana, levando-se em consideração o aumento da demanda resultante do crescimento populacional e industrial. Isso significava, na prática, a expansão do consumo por meio de duas medidas: a implementação da infraestrutura técnica nos bairros de periferia, que apresentavam deficiências de abastecimento, e, principalmente, a redução do preço de tarifa. Ou seja, a primeira coisa que eles pensam na questão da água é melhorar o serviço e expandir o serviço, né? Antes da coletivização, a tarifa variava entre 0,30 pesetas a 2,50 pesetas por metro cúbico de água. O Sindicato dos Trabalhadores do setor estipulou uma única tarifa de 40 pesetas por metro cúbico, o que teve como efeito imediato o aumento do consumo de água, principalmente na periferia da cidade, onde o preço anterior inibiu o consumo para um número significativo de famílias. Então não acabou a tarifa, né? Continuou uma tarifa, ok? E aí ela baixou e as pessoas tiveram condições de ter mais acesso à tarifa, beleza? Ou seja, não está pagando pela tarifa. Aí ele continua. A redução da tarifa foi a principal medida tomada dentro de uma política de ampliação de serviços de água na cidade, na Catalunha como um todo. No entanto, não foi possível desenvolver o plano de implementação de infraestrutura para resolver ou, de forma mais realista, amenizar a precariedade do serviço na periferia urbana e promover uma ampla unificação do abastecimento da região metropolitana. Os elevados custos financeiros e certas dificuldades técnicas e a escassez de mão de obra, máquinas e materiais foram os maiores obstáculos para o desenvolvimento desse projeto, mesmo depois que a empresa foi estatizada, quando, apesar de haver a rigor uma quantidade maior de recursos disponíveis, a conjuntura bélica e econômica inviabilizou. É importante ressaltar que, assim como nas indústrias, a intervenção estatal significou o fim da autogestão dos trabalhadores, com a substituição das assembleias e das delegações por uma direção de empresa que centralizava as decisões. Beleza? Então, no primeiro momento, tinha lá uma questão autogestionada dos trabalhadores, posteriormente, os comunistas, eles tomam o poder, né, ali, e aí eles tomam as empresas para si. Aí é uma questão de gestão centralizada, né? Tem um corpo técnico que vai decidir, não vai ter mais assembleia e assim por diante, formação de delegados, assim. Esse serviço estava relacionado à gestão do fornecimento de água na cidade, uma vez que a principal matriz energética utilizada no consumo doméstico era a eletricidade, e o preço do kW por hora estava atrelado ao preço da água. Isso significava dizer que a redução do valor no metro cúbico da água teve um impacto direto na redução das tarifas de energia, o que ampliou também o consumo de eletricidade em toda a cidade. Ou seja, aumentou o consumo de água, aumentou também o consumo de energia. O interessante é que houve uma redução significativa na tarifa, justamente nos horários de demanda doméstica, ou seja, nos períodos entre meio-dia e 2h30 e 19h21 e 21h30. Houve uma procura maior, mesmo assim, né? No capitalismo se procura mais, o preço aumenta. Aqui o procura foi maior, mas o consumo maior não significou preços maiores, né? Aí ele continua. Além disso, a redução das tarifas de eletricidade estava inserida numa estratégia de redução do uso do carvão e do gás, com o objetivo de amenizar os gastos com a importação desses produtos, visando a redução do déficit comercial. Existiam mais dois pontos importantes no projeto formulado, inicialmente pelos trabalhadores: a eletrificação geral dos transportes e a expansão da rede elétrica para toda a Catalunha. Um tímido avanço foi percebido nos dois pontos, com a expansão da rede elétrica para outros municípios e a eletrificação de alguns trechos de linha de trens, apenas, o que fica muito aquém do mínimo estipulado no projeto inicial, cuja proposta previa a eletrificação geral
de nada menos do que 11 linhas completas. Os melhores resultados em termos de ampliação dos serviços oferecidos ocorreram no âmbito de transportes. Os sindicatos dos trabalhadores do setor iniciaram rapidamente o processo de coletivização e, em pouco tempo, as empresas de bondes, trem e ônibus de Barcelona estavam sob o controle dos próprios trabalhadores. Bem, vamos lá. Né? Mas, assim como nos demais serviços de infraestrutura, a preocupação básica era, no mínimo, manter o funcionamento das atividades, se possível, ampliar e melhorar sua qualidade. Os trabalhadores tiveram pouca dificuldade em manter o mesmo nível de serviço que era prestado antes da guerra, afinal, a qualidade do serviço era ruim, e foi difícil causar maiores prejuízos à população. Conseguiram conservar as linhas convencionais e os horários habituais, e não tiveram grandes problemas técnicos com a manutenção da frota do veículo, pelo menos nos primeiros meses do conflito. No entanto, diferentemente do setor de energia e da água, os sindicatos conseguiram implementar melhorias significativas no serviço. Assim como os demais serviços urbanos, a tarifa foi reduzida, o que possibilitou a ampliação de números de viagem para os trabalhadores, aumentando sua mobilidade na cidade. Provavelmente as pessoas não andavam de ônibus porque era caro, começaram a andar. Houve a expansão das linhas de ônibus para bairros que não eram servidos por trens ou bondes, ou seja, além das pessoas conseguirem andar mais de ônibus, elas tinham oportunidade agora de ter ônibus nas suas áreas onde moravam, ok? Foram criados novos itinerários para aumentar a mobilidade e o acesso à rede de transportes. Implementou-se a interligação entre os diferentes tipos de transporte para reduzir trajeto antes realizado a pé. Tá vendo? As pessoas andavam a pé, eles fizeram um planejamento de trem e ônibus, né, como foi tudo coletivizado, para as pessoas pagarem menos, conseguirem andar, né, mais rapidamente no transporte. Tais melhorias ocorreram principalmente no ano de 36 e no início de 37. No entanto, com o transcorrer da guerra, a qualidade do serviço foi deteriorando basicamente por dois motivos. As fontes de energia, gasolina, carvão, sofreram racionamento, dando prioridade às atividades bélicas ao funcionamento do aparelho de Estado, o que obrigou uma restrição dos serviços, ampliação do tempo de viagem, redução do número de veículos. E os veículos passaram a ser requisitados. Vamos baixar aqui. E nos veículos passaram a ser requisitados para o uso militar, principalmente ônibus e trens, que eram utilizados para transporte de tropas, feridos, mantimentos, armas e munição. Além dos transportes públicos convencionais, os táxis de Barcelona foram coletivizados e transformados em lotações, permitindo que o único automóvel transportasse diversos passageiros. Bem, eu não vou me estender muito, né? A ideia aqui é só passar, né? Se os anarquistas, eles estavam não conseguindo fazer um planejamento. O que a gente percebeu? Na questão de água e energia, eles abaixaram as tarifas, né? Automaticamente as pessoas começaram a consumir mais. Isso não significou, né, necessariamente que por isso aumentou-se o preço. Não, o preço continuou o mesmo, ele até coloca, né? É uma coisa interessante. Por quê? Porque você baixou a tarifa, as pessoas ganhavam um pouco, né, ainda, então não sei qual foi a política de preços de salários nesse momento, em 36, quando os sindicatos estão tomando conta dessas atividades, né? E aí você baixa o preço para que as pessoas minimamente tenham acesso. Então, pessoas que não tinham acesso à água, porque elas não conseguiam pagar, elas começaram a ter. Então, começou a ter mais consumo. Mas ele demonstra também que teve dificuldade de ampliar esse sistema, né? Ok? Como é que era feito isso? A partir de uma autogestão. Então, você tinha uma autogestão, então as pessoas, né, faziam assembleias, e a partir daí formavam delegações, esses delegados discutiam a melhor forma de você fazer esse gerenciamento do serviço. No caso de transportes, trem, ônibus e trens e ônibus principalmente, né, ele cita, houve uma possibilidade maior, ok? Os sindicatos ampliaram os serviços, os ônibus chegaram em regiões periféricas quando eles não chegavam, o preço diminuiu e as pessoas tiveram mais acesso, diminuindo o quê? Que a necessidade que elas tivessem que andar, como era antigamente, antes dessa revolução, e como é hoje, né? As pessoas não têm como pagar, elas ficam andando a pé, evidentemente, ok? E ele até fala de táxi, né? Os táxis, antes andava uma pessoa dentro de um táxi, começou a ter um táxi, sei lá, o que tem hoje, né? Um Uber que 2, 3 pessoas ficam dentro do carro e ele leva para vários lugares ao mesmo tempo, ok? Mas isso aconteceu para quê? Porque houve uma colonização dos táxis também. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os anarquistas, quando chega, não sabem fazer nada, precisa do Estado. Não necessariamente, né? Não foi 100%, mas também não deu tudo errado.
ok? Os anarquistas, durante um período, como o Glauco mostra, né, tiveram à frente de vários setores, eles começaram a organizar esses setores. Por quê? Porque provavelmente, pessoal, eles estavam nesses sindicatos, eles já sabiam como funcionavam essas empresas e eles sabiam as deficiências e as necessidades de ampliar o serviço. E aí, quando eles chegaram né, em coletivizar essas empresas, eles fizeram isso. Então não tinha de nada, né, diferente, ok? Mas o que é importante? É importante que ele não é nem um planejamento estatal, não é nem um planejamento capitalista. É um planejamento feito a partir das necessidades dos trabalhadores. Com problemas que ele vai colocar aqui, né? Você está em guerra, então tem um momento que você não tem mais combustível, o combustível é para atividade bélica, é óbvio, né? Você vai colocar lá o carro tudo funcionando, os homens, e aí não tem combustível para os tanques, aí você se lasca. Ele já se lascava do mesmo jeito, imagina fazendo isso. Então, existe uma prioridade, né? Que era a guerra, evidente. Ok? Só que mesmo assim, eles conseguiram minimamente fazer em alguns meses, né? Mudanças estruturais, seja na energia, seja na água, mas principalmente aí na questão dos transportes. Então, o que eu quero dizer com isso? Os anarquistas planejam, os anarquistas, eles sabem fazer as coisas, depois do processo revolucionário, é um Deus dará, cada um faz o que quer, que dá na cabeça. Não, pessoal, existe planejamento. Pensam-se como vão se construir as coisas. E aqui mesmo a gente percebe que em momentos falam, acabou, os preços não tinha mais nada, não tinha que pagar por nada, você fazia o que você queria. É assim, você tem um processo, abaixa, as pessoas recebem ainda salários, entendeu? É tudo uma discussão, é só um processo até você chegar naquilo que você gostaria, ok? Então, eu acho que é isso que o Glauco está trazendo para a gente pensar. Peguei só um trecho, pode depois pegar outro trecho, né, para a gente discutir um pouco mais, se vocês acharem necessário. Mas só lembrando, essa revista está disponível, você não precisa pagar, né? Revista Cidades. Então você coloca no Google Revista Cidades, está na UFPFS, que é a Federal de Fronteira Sul, e lá você coloca o nome dele, Glauco Bruce Rodrigues, ou Glauco Rodrigues, e aí você vai achar dois artigos, um sobre hip hop e esse chama Territórios Libertários. E nessa parte de territórios libertários, né, onde ele está falando dessas questões que eu levantei aqui, tem outros artigos, como tem os artigos meu, do Zílio, de outras pessoas que não são necessariamente anarquistas, mas, né, que fizeram aí um número especial sobre o pensamento libertário e as cidades. Beleza? Então era isso aí. Um abraço a todos e todas.